ao Hatch Sound, o seu clube do coral. Eu sou a Bela Hati e hoje nós vamos para a nossa parte 3 e final de Wicked por trás dos bastidores. E se você não viu a parte 1 e a parte 2, elas estão disponíveis aqui nos cards e eu espero que você goste. Bom, a nossa parte 2 acabou com toda a história do Tony Awards de 2004 e agora a gente vai falar sobre como o Wicked ficou depois desse baque que foi não ganhar o Tony Awards. Wicked estava com um pouco de medo de virar o novo The Producers. The Producers é um musical muito famoso, mas quando o elenco original da Broadway saiu do musical, ele teve uma queda um pouco grande e ele não fez tanto sucesso como ele poderia estar fazendo. E as pessoas tinham um pouco de receio de que isso fosse acontecer com Wicked. Mas isso não aconteceu. E em 2005, o álbum de Wicked ganhou o Grammy de Best Musical Show Album. E isso fez com que ele chegasse a muitas mais pessoas, a muitas mais famílias. É muitas mais famílias? Acho que muitas mais famílias. Tá muito difícil de falar. A mais famílias. Ou muito mais famílias também. Acho que tanto faz. Mais famílias. Chegou a mais famílias. famílias, Você é. entendeu, Cleide? Aí chegou a mais famílias. Entendeu? Ganhou o Grammy, ficou famoso e chegou a mais família. Inclusive, o Wicked começou a ser um musical que você não conseguia ver porque sempre estava lotado com antecedência. Então as pessoas não conseguiam assistir o Wicked porque você tinha que comprar assim 6 meses antes do ingresso e, enfim, era um fenômeno. E na primavera de 2005, dia 8 de março de 2005, Wicked pegou a estrada e foi em sua primeira tour nacional e ela começou em Toronto, no Canadá. Mas agora, Cleide, segura essa informação. Sabe quem estava fazendo o papel de Elphaba nessa tour nacional? Stephanie J. Block. Exato, a nossa primeira Elphaba antes da Idina, né, antes dela ser contratada, era a Stephanie J. Block, igual a gente falou na primeira parte, e ela que fez a primeira tour nacional. E ela teve a chance de escolher se ela queria fazer o papel na Broadway ou se ela queria ir pra tour, e ela escolheu a tour, porque ela disse que ela queria dar o seu próprio jeitinho na personagem e não ter que seguir bonitinho o que a Idina já tinha feito na Broadway. E foi um sucesso de vendas. Em questões de dias, realmente muito poucos dias, ele literalmente esgotou todos os ingressos em vários estados, o que fez a economia desses estados andar muito. Isso foi muito bom para esses estados e para o governo e mostrou o quanto o Wicked era poderoso. E também outra informação que mostra pra gente como o Wicked literalmente tomou o mundo e conquistou todas as pessoas é que apenas 4 anos depois, em 2009, ele foi para sua segunda tour nacional. E 4 anos para uma tour, entre uma tour nacional e outra, é muito pouco tempo. E mesmo assim não foi o suficiente e começou a ter algumas apresentações fixas em Chicago, Los Angeles e São Francisco, além da Broadway. E agora vamos cruzar o mundo lá pro Japão em 12 de junho de 2006, quando o Wicked abriu uma mini apresentação de 30 minutos no Parque da Universal, no Japão. Era uma parte do Parque da Universal que era dedicada totalmente às terras de Oz. E o Wicked abriu lá uma apresentação do musical de Wicked. E uma coisa que era muito interessante é que o papel de Elphaba sempre era performado por uma atriz ou americana, ou da Nova Zelândia, ou da Austrália, enquanto a Glinda era japonesa. E 30% desse musical era feito em inglês e 70% em japonês. E aí a gente consegue ver o poder que o Wicked estava tendo. E ele estava literalmente atravessando o mundo e juntando culturas e países e pessoas diferentes, porque estava sendo realmente, continua sendo um sucesso mundial. E 5 anos depois, a parte de Oz da Universal do Japão foi fechada, inclusive o espetáculo de 30 minutos do Wicked. E em 7 de setembro de 2006, o Wicked fez sua primeira apresentação inteira, né, full time, internacional na West End com a Idina Menzel como Elphaba, e ela conseguiu fazer todas as suas performances, não teve se machucar, não teve nenhum moletom vermelho, então deu tudo certo. Porém, as críticas foram um pouco mistas. Teve muito crítico que gostou, muito crítico que não gostou. E também a diferença era que o público americano reagia muito bem ao Wicked. E não necessariamente o público britânico tinha a mesma reação, né? O mesmo carinho pelo musical. Porém, Wicked, mesmo assim, foi um recorde de vendas, estourou a West End, assim como fez com a Broadway, e se provou um musical muito bem sucedido mais uma vez. E nessa apresentação da West End, algumas mudanças estruturais no musical aconteceram. E essas mudanças começaram a ser reproduzidas em todas as apresentações, inclusive nos Estados Unidos e em diversos países que o Wicked passou.
E dentre essas mudanças temos a música Wonderful do Mágico de Oz, que teve algumas partes estruturais mexidas, a cena que a Elphaba e o Fiyero se conhecem pela primeira vez, e a eliminação do chapéu gigante que fazia o começo, né, o start ali do musical. Ele parou de existir e ele nunca mais existiu. E depois da West End, Wicked foi traduzido e apresentado em diversos países, como Austrália, Nova Zelândia, México, Japão, Alemanha, Coreia do Norte, Holanda e Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Wicked no Brasil. Ele chegou em terras tupiniquins dia 4 de março de 2016 para ser apresentado no Teatro Renault. O Teatro Renault foi inaugurado em 1929 e ele tem espaço para 1.530 pessoas. Ele foi apresentado pelo Ministério da Cultura e também o Grupo Bradesco Seguros. Quem trouxe o Wicked para o Brasil foi a Time for Fun e, apesar dela nunca ter revelado o quanto custou, estima-se que para produzir e manter o musical em cartaz foi necessário 50 milhões de reais. É dinheiro, hein? É dinheiro. A Rachel Rippani era a diretora residente do musical aqui no Brasil e ela contou várias coisas muito legais, como, por exemplo, toda a equipe original de Wicked veio para o Brasil para ter certeza que o musical iria ocorrer bonitinho, como tinha que ser, ensinar técnicos, ensinar todo mundo como as coisas tinham que acontecer. Inclusive, depois ela ficou para treinar mais com os atores e com os substitutos também. Tinha cerca de 2 substitutos por protagonista, fora as pessoas que poderiam entrar para substituir. E esses substitutos também ficavam no coro. Wicked contou com 3 tipos de fumaça, só de fumaça eram 3 tipos, e no Brasil teve o maior cenário de Wicked já construído. E segundo a própria Rachel, na hora que ela foi fazer a seleção do elenco, ela teve uma surpresa muito boa, porque ela não esperava tanta técnica vocal nos atores e nas atrizes como ela encontrou. Então que ela esperava muita beleza e talento e boa atuação, mas que a técnica vocal realmente impressionou ela e que foi muito difícil escolher, porque tinha muitas pessoas muito boas e muito preparadas para esse musical. E segundo ela, um dos principais critérios para escolher a nossa Elphaba e a nossa Glinda era muito a conexão entre as duas atrizes, porque tinham que ser 2 atrizes que estavam conectadas na mesma página e que iam ter toda esse feeling, essa sensação de Elphaba e Glinda, que é muito marcante e muito característico de Wicked. E o musical contou com 34 atores, liderando, né, esse pessoal todo. A gente teve a Mira Ruiz como Elphaba e a Fabi Bang como Glinda, e a gente não poderia estar melhor representados. Wicked teve, no total de toda a sua temporada, que foi de março, iria até julho, mas foi estendido até dezembro, 340 mil espectadores. Muitos espectadores, né? É. E falando de alguns países também que teve o Wicked, em 2010 a Finlândia fez um espetáculo de Wicked, mas eles não usaram nem o cenário original, nem o figurino original. Então ele foi totalmente diferente, totalmente único, e foi um especial Wicked que não era tão Wicked, mas era totalmente Wicked. E assim como tudo que é referência no mundo do pop, o Wicked começou a aparecer em diversas séries e filmes como South Park, The Office, The Simpsons, Shrek the Musical, The Prom, Ugly Betty e muito mais. E ele também foi para Hot 100 com a música Popular do Mika feat. Ariana Grande em 2013. Mas Wicked influenciou muito mais do que o Hot 100 ou algumas séries. A gente também pode falar de Wicked e sua relação com a Disney. Por quê? Porque muitas pessoas falam e comentam de como Wicked e Frozen têm algumas ligações muito parecidas, muito fortes. E não só porque a Idina Menzel canta as 2 músicas principais, mas de história e de a mensagem que ele quer passar e a relação entre 2 mulheres. E aí a gente tem um fato muito curioso, Cleide. Os responsáveis pela música de Frozen são o Robert Lopez e a sua esposa Kristen Anderson Lopez. Tá, mas o que isso tem a ver com Wicked? O que tem a ver que... Vocês lembram de Avenue Q? Lá da parte 2, lá de Tony, todo aquele rolê com Wicked? Então, e os responsáveis pela música de Avenue Q são o Jeff Marks e o Robert Lopez. Então sim, a mesma pessoa que fez as músicas de Avenue Q, que bateu Wicked lá no Tony Awards 2004, é a mesma pessoa que fez as músicas de Frozen. Let it go.
Mas Frozen não foi a única vez que a Disney teve uma inspiração com Wicked, já que ela lançou o filme Oz, the Great and the Powerful, que contava a história da bruxa má do Oeste, de como ela nasceu e de como ela virou a bruxa má do Oeste, que é a história de Wicked. Uma coisa muito importante de Wicked, que é muito legal da parte do musical e também pro resto dos musicais que seguiram Wicked, é que os investidores da Broadway, o pessoal que tá por trás, os bastidores mesmo, começaram a ver esses musicais com protagonistas femininas e histórias de empoderamento feminino entre duas mulheres com outros olhos. Eles começaram a ver o sucesso que podia ser e querer investir mais nessas histórias. Como, por exemplo, Mean Girls, Legalmente Loira, Waitress. Esses são musicais que vieram depois de Wicked e que com certeza o Wicked ajudou ali a abrir a porta um pouquinho mais para que eles fossem aprovados mais fáceis e tivessem essa oportunidade e esse voto de confiança dos investidores. E o Wicked mudou a vida de várias pessoas, inclusive das atrizes Laurel Harris e da Gina Claire Mason, que viram o Wicked assim que ele foi lançado, as duas viram, e elas perceberam ali, vendo o Wicked, que era aquilo que elas queriam fazer pro resto da vida, teatro musical. E os papéis sonhos delas, respectivamente, seriam a Elphaba e a Glinda, e elas viriam a fazer a Elphaba e a Glinda anos depois. E é muito legal que existe como se fosse uma comunidade entre as atrizes que já fizeram Elphabas e Glindas. E elas são quase como uma irmandade ali. Todas elas se apoiam e se gostam e trocam figurinhas e são muito amigas porque são papéis muito icônicos que ficam muito marcados em uma pessoa. Então elas acabam se tornando muito amigas. E, inclusive, dia 29 de outubro de 2019, a ABC fez um especial de Halloween celebrando 15 anos de Wicked na Broadway. E ele contou com Kristen e com Idina e também com várias outras atrizes que fizeram a Elphaba e a Glinda cantando For Good. Porém, Wicked tem um pequeno problema em seu prato, que é basicamente porque a Cidade das Esmeraldas é tão branca. Wicked já foi muito criticada pelas escolhas de elenco dele e pela falta de diversidade que existe. Afinal, apenas uma atriz negra já fez o papel de Elphaba em tempo integral em Londres em 2010. A Alexia Cadine foi a única atriz negra a fazer o papel da Elphaba em tempo integral e ela fez na West End. Nenhuma atriz negra nunca fez o papel da Elphaba nos Estados Unidos, sendo que Wicked está há 15 anos, quase 16 anos na Broadway. Mas deviam colocar uma Glinda, entendeu? Por quê? Porque Calma! aí tem uma representatividade. Assiste o vídeo! A verde não. Assiste o vídeo! Vai chegar a Glinda. Você segura, Cleide. Você segura. E tirando o elenco asiático e a Alicia Fox, também nenhuma atriz asiática fez o papel da Elphaba. E o Mark Platt contou uma vez pro The Washington Post, em 18 de dezembro de 2005, que uma mulher tinha ido falar com ele com lágrimas nos olhos, contando que ele tinha acabado de performar, de contar através de um musical, a história das mulheres negras nos Estados Unidos. Porque Wicked é uma história sobre racismo. Lógico que a Elphaba é verde, o racismo que ela sofre, porque a pele dela é verde. Porém, porque essa história não é contada por pessoas que sofrem o racismo todos os dias. Por quê? Joguei na mesa. Em 2016, a Sheryl Lee Ralph, que é uma lenda da Broadway e é uma atriz negra, foi a primeira atriz negra a fazer em full time, em tempo integral, o papel de Madame Morrible. E 4 anos depois, Alexandra Billing se tornaria a primeira mulher trans a fazer o papel de Madame Morrible na Broadway. Mas foi dia 10 de janeiro de 2019 que a Broadway teve um estrondo com a Brittany Johnson fazendo o papel de Glinda. Brittany Johnson foi a primeira atriz negra a fazer o papel de Glinda. E ela mesma contou que na sua primeira apresentação como Glinda, parecia que estavam rugindo no seu ouvido de tanto que a audiência gritava. Mas eu acho ela uma das melhores Glindas. Tipo, de verdade. Inclusive, ela seria a minha escolha pro papel de Glinda em um filme de Wicked. Mas a gente pode falar sobre o cast, meu cast dos sonhos, de um filme de Wicked em outro vídeo. Eu achei mais legal que uma Glinda negra do que uma Elphaba. Não, nada contra a Elphaba, mas aqui a Elphaba já é verde, então não faz essa diferença, porque a mulher vai estar toda pintada de verde. Não, isso sim, mas faz diferença no sentido de crianças que veem uma mulher negra sendo a Elphaba e podem sonhar em crescer e ser a Elphaba. Mas elas não sabem. Elas sabem, amiga. As pessoas que gostam de Broadway, elas não vão lá assistir um Wicked e vão embora. Elas são fãs dessas pessoas. Entendi, uma cadeia, né? Exato, é de como fã. se fosse um... Quem é famoso, gente? As Bruno pessoas... Mars. Billie Eilish.
Entendeu? O Bruno Mars é famoso hoje em dia. Amiga, a gente é velha. Por isso que o Bruno Mars é famoso pra gente. Tô falando pras pessoas novas. Billie Eilish. Na United. Na Pronto. United. É como se fosse um na United, entendeu? As pessoas sabem quem são. Então faz diferença. Entendi. Cool. Vivendo e aprendendo. É. A Britney continuou como substituta até julho de 2019, quando ela assumiu full-time, integral, ela mesma, o papel de Glinda na Broadway, sendo a primeira Glinda negra, maravilhosa, perfeita, incrível. Um beijo. E 2019 foi um ano de recordes, tanto para Broadway quanto para Wicked, porque Wicked ultrapassou Os Miseráveis e se tornou o 5º show há mais tempo em cartaz na Broadway. E as vendas dos seus ingressos continuavam muito bem, mesmo com shows no top da parada como Hamilton, por exemplo. Wicked ainda continuava vendendo super bem. E 2020 prometia ser um ano tão bom quanto para Broadway e para o Wicked, antes da pandemia acontecer. A gente estava tendo um revival ia lançar de Caroline or Change, que foi um dos musicais que concorreu no Tony Awards 2004 junto com Wicked, mas um dia antes dele fazer sua primeira apresentação, a Broadway se apagou. Dia 12 de março de 2020 foi o dia que a Broadway oficialmente fechou e pela primeira vez em 15 anos não existia nenhum espetáculo de Wicked acontecendo em nenhuma parte do mundo. Triste. É triste. Mas, dia 12 de fevereiro de 2021, Seoul, Coreia do Sul, veio com o quê? Pá. Uma apresentação de Wicked. Então, assim, a primeira volta de Wicked para este pequeno mundo nosso foi na Coreia do Sul, em Seul, né, a capital da Coreia do Sul, uma apresentação de Wicked agora em fevereiro desse ano. Outro país, né? Ah, fala sério, a gente aqui em casa, né? Fica em casa. É porque lá as pessoas rastreiam o Covid pelo telefone. É. Como que não vai ter apresentação? Vai lá? ter o Wicked. Vai ter o Wicked. Waitress no Japão. Então, é diferente, né? Aqui não vai ter nada nunca. E chegamos ao nosso finalzinho da parte 3 de Wicked. E o Wicked é um fenômeno, é muito mais que um musical. É um dos musicais que mais conseguiu tocar pessoas mundo afora e transformou vidas de pessoas. Seja porque as pessoas assistiam e queriam ser atrizes e atores, ou porque elas realmente se apaixonavam por teatro musical, mas não tem como negar que o Wicked é muito mais que só um musical. E ele sempre vai ser especial e popular. To be a popular. Viu? Você nem gosta de musical e você conhece a música. É lógico que eu conheço. Aquela mulher que faz musical, que ela sempre aparece na TV, aquela loira, não é? É, a Kristen. Aham. Viu? Ela aparece em todo que é lugar, ela tá em todos os lugares. Wicked. Babado. Então é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa série, dessa semana de Wicked. Provavelmente ela vai se estender um pouquinho, porque a gente tem mais coisas pra falar de Wicked. A gente tem sobre figurinos, a gente tem o filme de Wicked pra conversar um pouquinho sobre, que, né, é um babado aí do teatro musical. Porém, eu espero que você tenha gostado dessa história em 3 partes de Wicked por trás dos bastidores. E como sempre na descrição eu deixo links de ONGs e instituições muito importantes com pautas bem legais, se você tiver um tempinho pra dar uma olhada, ou aprender sobre, ou doar, seja o que for. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!